Então, esse é um dos planos que eu usei há bastante tempo, quando ainda estava no ensino secundário, primeiro ciclo, né? Veja só que aparece aqui a identificação, né? A escola secundária comunitária João Paulo II, de Chicoia, Manica, plano de aula da disciplina de História. E depois vem aqui nome do professor, classe, turma, né? Depois número de alunos, dia, data, ano, depois período, depois vem quantos minutos vai ser lecionado o plano, depois aparece aqui a unidade temática que está sendo tratada, depois a subunidade em caso de existir, depois aparece aqui tema do dia, aparece aqui o objetivo geral, aparecem aqui os 3 objetivos específicos, depois o tipo de aula, se é aula inicial ou aula contínua. Pois agora vem aqui o tempo que eu vou estimar para introdução e motivação, que é a função didática, introdução e motivação. Na vertical, depois aparece aqui a mediação e assimilação. Portanto, onde tem aqui o tempo para onde determinamos o tempo, logicamente na mediação e assimilação tem levado mais tempo que todas as outras funções didáticas. E depois eu junto aqui domínio, aqui para domínio e consolidação e também controle e avaliação. Então tem 3 espaços. Aqui tem o primeiro espaço onde tem o conteúdo para trazer aqui o conteúdo relacionado à introdução e motivação. E depois tenho aqui esse espaço onde vem atividades, que é a atividade para professor e depois atividades para alunos. Significa o que o aluno ou o estudante vai fazer na introdução e motivação. O que o professor vai fazer como atividade. E depois o que o aluno vai fazer ou o estudante vai fazer como atividade aqui na introdução e motivação. Quanto tempo eu vou precisar? E que método e que técnica eu terei de usar aqui na introdução e motivação? E depois termino aqui com meios de ensino e observação, se houver necessidade de apresentar alguma observação. Assim acontece também na mediação e assimilação. Tenho aqui para determinar o tempo, depois tenho aqui para falar sobre o conteúdo a ser exposto, depois tenho aqui atividades do professor na mediação e assimilação e qual é a atividade dos alunos na mediação e assimilação. Depois passo para aqui para métodos e técnicas. Logicamente, se é uma aula bem planificada, pode haver alguma diferença entre métodos e técnicas a serem utilizados na introdução e motivação e na mediação e assimilação. Então, a ideia de trazer o mesmo método do princípio até o fim, vamos nos duvidar se os objetivos que foram traçados em vários domínios ou em vários níveis, em função das taxonomias de Bloom, podem ser alcançados usando o mesmo método, do princípio ao fim. Então, numa aula bem planificada, talvez os métodos, se o docente quiser, podem variar quando estiver na introdução e motivação. Método e técnica é uma. Quando estiver na mediação e assimilação, o método e técnica pode ser outro. E quando estiver no domínio e consolidação, controle e avaliação, também tem um outro método. Aqui. Então, e os meios de ensino podem variar também. Aqui, por exemplo, pode ser o quadro, né? E depois aqui pode ser, por exemplo, um mapa, ou uma legenda, ou um panfleto, e depois, ou é um áudio aqui, e depois talvez eu ponha um áudio aqui para os alunos escutarem e depois dizerem o que escutaram, que tem a ver com com a aula que está sendo dada. Então, eles podem extrair logo a estratégia de ensino, aqui é outra, e depois, aqui no final, temos
a consolidação domínio e consolidação, em que a estratégia de avaliá-lo, o método de avaliá-lo vai ser diferente do método usado no domínio e consolidação. Eu estava a falar, por exemplo, da estratégia de escutar um áudio que traz didaticamente um conhecimento a respeito do que está a se ensinar. Esse método é muito usado quando nós fazemos testes de língua. Põe um áudio, por exemplo, em inglês, depois você tem que interpretar para dizer o que você percebeu, ou mesmo em português, né? Para dizer o que percebeu daquilo que foi dito, quando estamos a fazer o IELTS, por exemplo, que é ter o português internacional para depois ter acesso a bolsas de estudo em outras universidades fora de Moçambique. Então, existem várias estratégias que nós podemos colocar em função de cada função didática que nós temos. E depois, aqui eu posso trazer a síntese, né, do apontamento ou das notas que são da sessão passada, por isso vem sumário, porque sumário quer dizer resumo. Então, depois disso, tenho apontamentos aqui do dia, né? E depois do apontamento do dia, eu tenho aqui a assinatura, etc., que depois a pessoa tem que, o diretor o diretor da escola terá que visar o meu plano caso haja esse controle. Mas tem outro aspecto muito interessante aqui que eu poderia mostrar, que são os planos antigos, né? Os planos antigos deixavam cada função no seu quadro. Por exemplo, aqui estaria só introdução. Depois aqui viria motivação. Aqui teria um espaço para motivação. E depois teríamos um espaço para mediação. Né? Teríamos um espaço só para mediação, que seria o passo seguinte. Estaria mais ou menos aqui, mediação. Depois teríamos outro para assimilação. Em seguida, teríamos um outro espaço para consolidação. Aliás, domínio. Depois de domínio, teríamos um espaço para consolidação e, enfim, por fim, controle e avaliação. Significa o quadro onde íamos resumir a nossa aula seria muito extenso. Então, saiu-se desse modelo, que pode-se usar caso o docente queira, né? Saiu-se desse modelo e começaram a se juntar, né? Adicionar uma função com a mais próxima. Tanto aqui nós estamos a ver que a introdução e motivação estão muito próximas, né? Porque a introdução faz parte da motivação e a motivação faz parte da introdução. E mediação e assimilação. Quer dizer, só pode se assimilar quando há uma mediação. E quando há uma mediação, nós esperamos que aconteça uma assimilação. E depois nós temos domínio, né? Que serve de consolidação. E só temos consolidação se nós temos estudantes a dominar aquilo que foi ensinado. E depois temos controle e avaliação, que pode ser dentro ou fora da sala de aula. Portanto, esse é o modelo. Tem um modelo que apresentei na sessão passada e tem vários outros modelos, né? E tem modelos que eu estou a usar atualmente, né? Então, não podemos ficar presos nos modelos. O mais importante é que em cada modelo temos que perceber que existem estas funções didáticas e existem também existem lá métodos, existem meios, existem lá, se for necessário, atividades. Muitos docentes do ensino superior excluem essa parte, e dependendo da estratégia que o docente quer usar, quer facilitar a sua aula, então pode colocar ou não, porque ele já sabe de antemão ao planificar que atividade ele vai desempenhar
e que atividade os estudantes vão desempenhar. Ainda mais no ensino superior, vai ser difícil ter muitos docentes que ignoram essa forma de planificar, porque acham ela muito complexa e usando da autonomia no ensino superior acham que não é necessário fazer. Mas é necessário fazer desde que estejamos, podemos simplificar os modelos, mas desde que não ignoremos aquilo que deve acontecer dentro da sala de aula para a aprendizagem dos estudantes. Então, é mais ou menos isso que eu pretendia esclarecer. Espero que não tenha aumentado dúvidas. Pelo contrário, tenha diminuído. Então, vamos passar aqui para a apresentação do Dr. Hélio Ubice. Esta apresentação e gostaria que o grupo que fala sobre a religião levantasse a mão, né? Quero extrair aqui os colegas que vão falar. Portanto, está a doutora Márcia, já levantou a mão. Mais alguém? Religião? Só a doutora Márcia, muito obrigado. Então, doutora Márcia, o processo de avaliação está na sua responsabilidade e eu vou passar aqui a palavra para o doutor Hélio Ubice e passo agora a projetar o plano dele. Muito obrigado, doutor Hélio, tenha bondade. Muito obrigado, formador. Bom, vou aqui partilhar o instrumento que será utilizado para a licitação da aula e como se pode ver no próprio plano, é a aula inicial, aula 1, que será lecionada na Universidade Africana do Futuro. Bom, antes de prosseguir, sabe, esclarecer que eu optei por seguir mesmo reconhecendo que existem vários, mesmo eu uso outros modelos, mas por questões de lógica e como também forma de recordar os colegas daquilo que nós vimos na aula passada, tive que optar por usar o modelo que o formador partilhou, que é uma das formas de poder dar a continuidade. Há pessoas que colegas que não participaram, colegas ou que não viram o modelo. Então, é uma forma também de poder dar continuidade daquilo que foi a apresentação do formador em relação ao plano. E espero que estejam a me ouvir em perfeitas condições. Estamos a ouvir muito bem. Oh, muito obrigado. Se calhar, indo àquilo que são as características ou os elementos que constituem o plano, temos o ponto 1, que é a identificação. Primeiro temos o docente, como já o formador já apresentou, será mesmo o colega Ubice, que vai lecionar a aula. O tema será mesmo poluição ambiental, embora tive que seguir como aparecia no grupo, mas devia ser uma melhor forma de entendimento de todos, seria a poluição como um processo. Mas, em todo caso, fica mesmo poluição ambiental. O curso seria licenciatura em ensino, licenciatura em gestão ambiental, o semestre 1, e a forma aparece logo a disciplina também, introdução à educação ambiental 1, e a aula seria dada de facto na semana, hoje mesmo coincide exatamente dia 2 de fevereiro de 2023 e tem previsão de mais ou menos 2 horas de tempo. E conforme também já se prevê que é uma aula inicial, não terá muito tempo assim de interação, será exatamente também uma aula presencial. E temos aqui o ponto 2, plano
nesse caso, que temos aqui a apresentar aquilo que são os objetivos. Primeiro, o geral. O geral seria exatamente conhecer a poluição ambiental enquanto um processo. E depois teremos objetivos específicos. Nesse caso, primeiro teria que, seguindo aquela lógica, primeiro temos que definir a poluição ambiental no contexto de objetivos cognitivos, nesse caso, e tendo em conta que é uma aula inicial, teremos também que descrever o contexto de surgimento da poluição ambiental, uma vez que temos que contextualizar a aula e o tema em si, e depois identificar aquilo que são os tipos de poluição. Então, essas aqui são as atividades previstas, que no final o aluno tem que ser capacitado de saber, primeiro definir a poluição ambiental enquanto um processo, descrever o contexto de surgimento da poluição ambiental, e no final ele também saber identificar quais são os tipos de poluição ambiental. Pode ser no contexto geral e também no contexto local, pode ser no bairro, na comunidade, em casa. E temos como conteúdos, nesse caso, temos como conteúdos a poluição ambiental, e depois temos a definição da poluição ambiental enquanto processo, temos a descrição do surgimento, que é contextualização neste caso, e tipos de poluição ambiental, no contexto global, local, ou regional e local. E temos como recursos, tendo em conta aquilo que eu havia dito inicialmente, que seria uma aula presencial, eu tenho uma ficha, tenho fichas já organizadas em função de cada aula, e que essas fichas mesmo são resultado, eu formei um corte que é feito a partir do próprio módulo de poluição ambiental. Então vamos tirando alguns testes para facilitar com que os alunos façam também os resumos, as fichas de leitura nesse caso. Então eu fornecido no final ou no início de cada aula uma ficha de leitura que o aluno depois tem que reproduzir ou fazer um resumo. E temos a seguir, para além do teste de apoio, temos o próprio módulo, que apresenta lá várias atividades também, para além daqueles que serão parte da aula, tendo em conta o tempo. Temos aqui os procedimentos, nesse caso. Aqui, primeiro, teremos a fase de introdução, que é aquilo que nós chamamos de introdução, motivação. Mais especificamente aqui, será feita uma breve descrição, só forma de elucidar, trazer o contexto da aula aos alunos. Temos que fazer uma breve descrição daquilo que são as características gerais dos mercados e das principais vias de acesso do distrito ou da vila, dependendo do local onde a pessoa vive, se vive num bairro, vive numa localidade, e vamos tentar fazer um enquadramento para perceber qual é a estrutura, a forma como os bairros são organizados, qual é o sistema de gestão de resíduos, mesmo nas famílias, como é que isso é feito. Tentar elucidar mais ou menos para puxar aos alunos até entrar no ritmo, para perceber o que é que nós estamos a falar, da poluição ambiental, como é que surge, quais são os principais problemas e as consequências. Então, fazendo uma radiografia daquilo que é a convivência, então é possível chamar atenção ao estudante daquilo que nós pretendemos discutir na aula. E temos aquilo que é o desenvolvimento da aula, que irá mesmo trabalhar com a definição da poluição ambiental, tendo em conta aqui na definição, vamos discutir a definição com base em literatura, ou chamando alguns artigos. Temos aqui mesmo no próprio plano alguns autores de referência que definem a poluição ambiental. Também podemos trabalhar com a legislação local. Estamos a falar de legislação nacional sobre a gestão de resíduos sólidos, gestão e outros regulamentos. Então, a partir daí, a lei do ambiente também já apresenta lá também a definição, ou que contextos, até os padrões da poluição ambiental. E também a questão da emergência dos problemas ambientais no mundo, a contextualização nesse caso, como é que surgem os problemas ambientais,
e quais são as principais consequências. E também vamos discutir aquilo que são os problemas ambientais que afetam a comunidade, ou seja, cada estudante, nesse caso, terá a capacidade de identificar quais são os problemas que afetam a comunidade onde vive. E, em jeito de conclusão, primeiro será feito um resumo da aula e partilhados aqui também algumas referências que podem ajudar os próprios estudantes a consolidar a aula. E também teremos como instrumentos de avaliação, serão partilhadas aqui algumas questões. Podemos aqui, como conseguem ver, primeiro temos com base nas suas palavras, ou nas próprias palavras, definir a poluição ambiental e localizar no tempo e no espaço o surgimento da poluição ambiental e identificar também os tipos de poluição ambiental que ocorrem no bairro em que a pessoa ou o estudante vive. E temos como referências bibliográficas básicas o módulo elaborado por o próprio docente, e temos também uma outra bibliografia que trata da gestão de resíduos sólidos, também a própria legislação, a lei do ambiente, é lei 20 de 97. São esses aspectos importantes que podia aqui partilhar. Só para não correr, talvez seria mais fácil já discutir, indo a apresentar ou dialogando com a colega que vai fazer a avaliação. Eu acho que penso que se calhar seria mais produtivo nesse contexto discutir alguns aspectos, se calhar, que acha que devia melhorar. Doutora Márcia. Hélio, esta é uma aula inicial, é a primeira aula que está a dar aos seus estudantes. Sim. Se for a primeira aula, é uma aula que o doutor ainda não conhece os estudantes, não é isso? Sim. Então, no meu ponto de vista, não sei se estou errado, corrijam-me se eu estiver errada, é que sendo aula inicial, seria no primeiro momento, deveria acontecer aquela parte da apresentação do docente e aluno. No momento, porque os alunos ainda não conhecem, os estudantes ainda não conhecem o docente. Então, seria bom que se apresentasse e também tentasse conhecer mais ou menos a turma, para evitar o nome que disse cada um, que se identificasse, dependendo, se possível, se a turma não fosse muito extensa, para pelo menos conhecer mais ou menos que tipo de estudante é que vai lidar com ele, pelo menos conhecer o nome de alguns estudantes. Depois, seria bom também que na primeira aula inicial que fizesse a apresentação do plano analítico e explicasse o que iam dar, o que iam trabalhar durante a tua disciplina. E lá também ia explicar, ia também disponibilizar a bibliografia. Mas para aqueles estudantes atentos, que têm tempo, pudessem também começar a preparar a aula nos dias que iam se anteceder. Doutor Hélio, estamos juntos? Estou anotando. Sim, é o meu ponto de vista. É muito bom. Já está anotado. Sim. E depois é que viria a contextualização da sua aula, como a definição, características, troca, né, de tentar perceber dos alunos o que eles entendem sobre o tema que vai se iniciar, se tem algum conhecimento ou não. É muito bom. Depois, o doutor não disse, nessa aula inicial, que tipo de organização é que preferia da turma. Como é que a turma estaria organizada?
vimos o tipo de organização, sendo a aula inicial. É claro que temos aquela organização tradicional, mas já há docentes que logo no primeiro dia já tentam fazer uma organização, tipo o círculo, mais para poder interagir melhor com os estudantes, para já começar a se familiarizar com os estudantes. Mas isso é uma opção, doutor. Não estou dizendo que deveria ser, mas é uma opção também. Tá certo, Uma vez que, anotado. principalmente quando é curso noturno, quando é no curso noturno para evitar aquilo, porque muitos são estudantes trabalhadores e chegam já na turma cansados e começam a sonecar. Então, seria bom tentarmos arranjar um tipo de organização para pôr todos ativos, para não deixar os estudantes a sonecar, porque alguns sentam atrás dos outros colegas para tentarem sonecar, tirar um cochilo. Em relação, doutor, aos instrumentos de avaliação, o doutor trouxe algumas questões, só que depois já não disse se essas questões é para serem resolvidas na sala ou CTPC. Doutor, estamos juntos? Estou a acompanhar. Sim, o doutor já não disse se essas avaliações são para ser resolvidas na sala ou que serão TPC. E se serão respondidas de forma oral ou de forma escrita. E o local de entrega, se vai entregar, se vai dar alguma nota para valorizar mais o esforço dos estudantes, ou só é uma aula normal, ou uma atividade normal. Tá certo. Muito obrigada. São essas anotações que eu pude fazer. Tá certo. Ok, Bom, obrigada, doutor. Colega Márcia, todas as observações que aqui partilhou são pertinentes. De facto, se calhar foi um mau lapso, se calhar, mas acredito que na prática, acho que aqui, se calhar, por causa estamos no contexto de formação, então algumas coisas vão nos passando, mas na prática são coisas inevitáveis, não é possível você chegar e logo arrancar com uma aula, né? Sim, só que como nós aqui estamos mesmo para nos comportar como se estivéssemos mesmo na sala de aula. De facto, vou mesmo analisando cada aspecto, né? Sim. E primeiro falou de apresentação individual. Sim. Claro que isso não é inevitável. Foi mesmo lapso por um lado não partilhar esse momento, mas que de facto ia acontecer e deve acontecer. Sim. E a questão do plano analítico também já está disponível também. De facto também ia ser partilhado, discutido os objetivos, a metodologia de avaliação no final do módulo. Esse tempo já será avaliado, quantas atividades vão realizar durante o módulo. Esse tempo também está a bibliografia básica, complementar, também tem que ser partilhado. Sim. E a questão da organização da turma, mesmo já aparece no próprio plano de aula, já aparece lá, como é que serão afetas as atividades. Tem mesmo no plano, só que se calhar quando estava a correr, acho que não pude ver, mas está lá no plano mesmo de aula, como é que será. Os métodos também a serem utilizados também estão no plano. Sim. E de preferência, como a turma não tem muitos estudantes, essa aula seria, dependendo do contexto, na fase em que já seria das atividades, os estudantes iam discutir aquela ficha 1 em grupos de 4 estudantes que sentam frente a frente, né? Os 4, cada grupo, né? Eles vão discutir a ficha. Nessa ficha, com base nessa ficha, é onde aparecem aquelas questões que vão respondendo. Exatamente, embora é um plano flexível, é que algumas questões são apresentadas no momento em que será feita a exposição. Sim. Por exemplo, na primeira parte, que é contextualização e definição, no final o professor coloca uma questão ou chama um colega para comentar e apresentar alguma sugestão
principalmente quando nós começamos a falar dos problemas que afetam o bairro. Não é possível você identificar um problema enquanto não conhece o problema. Sim, sim. Então, primeiro, o aluno será que é chamado a perceber que isso aqui nós consideramos como poluição porque houve, por exemplo, derrame de combustível numa empresa, por exemplo, ou no momento em que as vezes vão extraviando o combustível para os baldes, então naquele processo, então acontece muito isso, não é do bairro. Então, o aluno tem que ser primeiro saber o que é isso, para poder saber identificar o problema. Então, é nesse contexto. De facto, essas atividades não seriam com TPC, não. Serão atividades que serão desenvolvidas na aula. Sim. Serão atividades que serão desenvolvidas na aula. E não será mesmo por escrito, será uma reflexão que o grupo vai fazer e vamos chamar alguns voluntários para poder comentar sobre as atividades. Mas também é uma coisa flexível, ou é uma coisa fixa, que terão que escrever ou não, mas de facto pode-se fazer a anotação, que não precisa entregar ao professor, mas é uma questão de comentários. Para evitar também a questão de monopolizar. Existem pessoas que gostam de escrever, outros não gostam de escrever. Então, sempre quem escreve é quem aprende melhor. Então, não vamos obrigar a pessoa a escrever e escutar. Então, cada um tem que fazer uma nota no seu caderno, que no final a seleção da pessoa que tem que responder será aleatória. Ok. Sim. Ok, então no final da aula os estudantes terão algum TPC ou não? Eu de Alguma facto, atividade a fazer em casa ou não? Bom, é assim, do colega, eu nos meus módulos que partilho com estudantes, já em cada aula, em cada unidade, já tem lá atividades que devem ser desenvolvidas. Ah, ok. Sim, já essas atividades já aparecem já no módulo. Sim. Sim. Ok, Que constituem trabalhos independentes, né? Então, sim. estão lá e conforme aparece no plano, né? Tem tempo de contato e tempo de estudo independente. Então, esse tempo de estudo independente, uma forma de só poder ler os livros, tem que responder aquele questionário. Sim. Ok, tá bom. Estaríamos a duplicar a atividade. Embora às vezes pode aparecer uma questão pontual que não esteja no módulo, que é pertinente, que é preciso de trazer ou partilhar com os estudantes. Então pode ser que pode ser uma atividade extra, ou pode ser partilhada para os alunos realizarem, que no final pode se discutir na aula seguinte. Ok, obrigada, doutor. Muito obrigado. Estou satisfeita. Obrigado. Ok, doutor Bonga, estou satisfeita. Muito obrigado, doutora Márcia. Sim. Gostaria só de saber, antes de retirar a palavra mesmo, gostaria de saber se o doutor Domingos Salvador faz parte do grupo da Márcia? Não. Eu penso que levantou a mão para contribuir e eu vou dar espaço. Sim. A eu penso que a vossa interação foi boa, foi interessante. Muito obrigado. Eu já fiz aqui as minhas anotações. Sim. E vamos prosseguir. Ok. Tá bom. Doutor, desculpe. Tive 2 anos de formação com alguns docentes cubanos. Sim. Mas já estou a falar mesmo para a turma toda. Sim. Isso, obrigado. E diziam assim, no processo de apresentação, o primeiro grupo, ou os primeiros 2 grupos, tinham sempre o privilégio de terem notas, não notas inferiores, mas também não poderiam ser prejudicados, porque são os primeiros. Significa que eles consideravam os primeiros. Ou seja, a metodologia desses cubanos era que, na medida em que as apresentações vão acontecendo,
Os últimos tinham uma observação específica, porque tiveram tempo de observar o que estava a acontecer com os outros, e depois tiveram tempo de se preparar mais, tiveram tempo de melhorar alguns aspectos no seu trabalho, como é o caso da doutora Márcia aqui, que disse que gostaria de acrescentar alguma coisa no seu plano de aula. Então, há essa possibilidade. Então, eles diziam assim, que existia alguma forma de compensar isso para os primeiros a apresentar. Por que eu chamei os meus docentes cubanos para esta sessão? Primeiro, eu penso que se a ideia for apresentar o plano de aula que nós elaboramos, o que vai acontecer é que dos mais de 100 planos que já deram entrada, vamos nos cansar muito cedo. Vamos cansar porque, imaginemos agora, segunda-feira, vamos de ver mais um plano de aula a ser apresentado, como é que foi elaborado até no final. Né? Então, vamos pensar, o segundo plano também será mais ou menos a mesma situação. O terceiro plano, idem. Então, isso vai nos cansar muito rápido e vai nos tirar foco daquilo que nós pretendemos até o fim. Portanto, essa interação que foi feita aqui foi positiva. Eu avaliei de forma positiva também, muito bem, mas eu quero que os segundos intervenientes em diante não apresentassem o plano de aula, lecionassem a aula planificada. E aí, agora, onde nós queremos perceber até que ponto a aula está sendo mediada e talvez através disso teremos aqui muitos docentes do ensino superior a serem contratados pela forma como vão apresentar as suas aulas na Universidade Africana do Futuro. Talvez teremos aqui alguns coordenadores a querer a precisarem que esse capital humano qualitativo lecione também nas suas universidades de origem. Então, a ideia aqui é que produziu-se o plano o plano analítico, produziu-se agora o plano de aula, este plano seja efetivamente lecionado, porque temos aqui estudantes que estão disponíveis para ter aula, para depois apresentar dúvidas, para fazerem atividades, e claro, devem ser atividades breves, porque é um demo, brasileiros chamam assim demo, que significa demonstração, não é no contexto real. Então, é um demo, e o demo pode levar 15, 20 minutos no máximo, e vamos caminhando. Então, a ideia é que os planos de aula não sejam apresentados, sejam lecionados. Dito isso, vou ouvir o Dr. Domingos, permaneceu com a mão levantada, e depois Dr. Pedro Vicente Chicol. Tenham bondade. Dr. Domingos. Sim, muito boa tarde, boa noite. Obrigado pela oportunidade que me dá de aprender. A primeira causa, a primeira preocupação, o docente já está ultrapassado. O docente já disse. Não, eu também estava à espera de ser ensinado sobre o ambiente. Fiquei muito entusiasmado, infelizmente, não. 2, uma das coisas que o colega disse, a aula, o plano de aula, tem que trazer ou um bullet ou o que sobre esse assunto, o que é que vai acontecer? Vai fazer pergunta, há de haver um pequeno diálogo, porque quando não há isso, pensamos que estamos a ser burlados, desculpa a expressão, mas houve muita falta de pormenores no plano, e eu acho que os próximos planos, o docente tem razão,
vamos melhorar, trazendo pormenores sobre esse assunto, o que é que vai acontecer, sobre esse assunto, tudo é consonância com os objetivos apresentados a priori. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Uma contribuição valiosa. Vamos passar para o doutor Pedro. Oi, boa noite, turma. Boa noite, formador. Eu também, primeiro, é de agradecer a apresentação do colega, não só, como também enaltecer os acréscimos que a doutora Elsa já tinha feito, e o formador também, o doutor Bonda, acabou acrescentando, clarificando aquilo que apresentou algumas lacunas, e o doutor Domingos também acaba de apresentar uma outra parte. De fato, era importante que o colega tivesse trazido aqui, primeiro, a contextualização daquilo que é isso de poluição ambiental, né? Como um caso novo que é debatido a nível mundial. Não só, como também é importante trazer aquilo que são os desafios dentro dos bairros, naquilo que tem a ver com a poluição. Então, teria sido muito importante se tivesse trazido essa parte de desafio. A maior parte das cidades, principalmente as cidades africanas, estão com esse grande problema. E, se calhar, trouxesse isso como reflexão na aula. E muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado pela apresentação, pela opinião apresentada. Queremos passar aqui para o segundo colega. O segundo colega parece que tem um plano diferente. Ele fala sobre a poluição dos rios. Não sei se está aqui presente. Vou parar de partilhar aqui só para eu buscar a ele. Boa noite, caros colegas. Simplesmente dizer que, tendo visto durante a aula que havia alguns constrangimentos por parte de alguns colegas na colocação do plano de aulas, que era aqui para podermos procurar. Então, foi criado o plano analítico, que era de aulas. Tem este lugar aqui que é local de entrega do plano analítico. Então, os grupos, para além de meterem lá no fórum onde discutem, podem anexar aqui o plano analítico. Basta, significa chegou, clicou, depois de clicar, terá um botão que vem anexar. Só que neste preciso momento, e eu fui configurado como professor, por isso que só posso ver as submissões aqui colocadas. E neste preciso momento vem aqui só o número de trabalhos submetidos 1, que foi submetido, número de estudantes inscritos 334. E pronto. Então, para todos vocês, tem lá um botão que é anexar. Basta clicar no botão anexar, faz tal e qual como e-mail. Clicou no botão anexar, ele vai abrir o seu computador para escolher o ficheiro e anexar. Aqui é o local para anexar o plano analítico. E por baixo, para além desse local para anexar o plano analítico, tem outro local onde vem escrito local de entrega do plano de aulas individual. Então, também é exatamente o mesmo. Chegou aqui, clicou, ele dá um botão ali que é anexar o trabalho. Clica nesse botão, anexa o ficheiro e clica no enviar. Ele manda imediatamente o ficheiro. Assim que vai acontecer, o professor Bonda, ao entrar para o mesmo local, basta ele clicar, vai apanhar todos os planos ali anexados e facilmente pode-se ver quem entregou, quem não entregou. E pode-se baixar daí para poder, à frente, lançar-se as respectivas notas, né?
do gênero pauta. Neste preciso momento, para quem agora quer dar a aula, sempre aqui no lugar onde está escrito o trabalho da minha Universidade Africana do Futuro. É aqui onde tem que anexar o plano analítico e tem que anexar o plano de aulas individual. Para anexar o plano analítico, basta ser um do grupo. Combine quem vai anexar, anexa. Para anexar o plano de aulas, é por pessoa. Cada pessoa vai fazer o seu plano de aula. Significa que naquele plano analítico, o grupo lá no vosso grupinho do WhatsApp, não aquele grupo maior de formação psicopedagógica, lá no grupinho do WhatsApp que vocês criaram, o que vai ocorrer é, primeiro vão discutir que daquele plano analítico, quem dá aqui a aula, para evitar que haja 2 ou mais colegas a darem a mesma aula. Não vai ter muito sentido. Significa, no vosso plano analítico, vão dividir para colega, você vai dar a aula 1, e eu vou dar a aula 2, o outro vai dar a aula 3, assim sucessivamente, combinam. Então, cada um vai preparar o seu plano de aula. É esse plano de aula que tem que anexar aqui, onde vem local de entrega de plano de aula individual, é aqui onde tem que anexar. Esse plano de aula já está dado aqui, pode se anexar num ficheiro Word, ou PDF, ou Excel, ou PowerPoint, mas é claro, aconselha-se que anexe em Word. Está aqui escrito, caro colega, este é o local onde deve anexar o plano de aulas. Só anexa o plano de aulas em Word, ou PDF, ou Excel, ou PowerPoint. Aconselha-se que anexe em Word. Não deve ter muitas figuras, por causa do tamanho do ficheiro, né? Se não tiver figura, melhor, né? Então, você vai anexar aqui o seu plano de aula. É aqui onde você vai clicar para anexar o seu plano de aulas. Mas o plano de aula é para evitar que dê a mesma aula, assim como o seu colega. O que terão que combinar é pegar o plano analítico e dividir. Quem dá a primeira aula, quem dá a segunda, quem dá a terceira, cada um vai fazer o plano de aula da aula que lhe foi atribuída a partir daquele plano analítico. A atribuição é lá no vosso grupo, né? Depois de você fazer o seu plano de aula e anexá-lo aqui onde vem local de entrega do plano de aula, depois de o anexar aqui, você tem que vir para aqui, local de discussão da minha disciplina, que é para dar aqui essa sua aula. Essa sua aula tem que ser dada lá. Para além de vir dar aqui em conferência, todos já ouvirem nas segundas ou quintas, você tem que dar essa sua aula lá. Porque aqui você está dando a aula ao vivo, na sala de aulas, aqui na videoconferência. Enquanto aqui no local de discussão, de discussão da minha disciplina, aqui vai colocar a sua aula, aquela que está a dar aqui no modo virtual. Então, você chegando ali, clicando, logicamente, que aqui tem o seu grupo, né? Agora estávamos a falar de poluição, deixa eu ver se eu apanho aqui o grupo poluição. Quem entra está no grupo de poluição, aparece ali escrito... Ok, aparece aqui escrito, neste retângulo, escrito grupo 2, poluição ambiental. Então, o que você tem que fazer, tem que vir aqui, criar um novo tópico. Então, depois de criar um novo tópico, esse tópico vai dar exatamente o título da sua aula. Vai colocar lá aula 1, nesse seu grupo, né? Aula 1, e vai colocar lá o título da aula. O título da aula, desta aula 1, é praticamente aquilo que nós chamamos de sumário, né? E depois, aqui por baixo, você vai colocar, pode repetir o sumário, depois coloca os tópicos. Depois de colocar os tópicos, a seguir continua a escrever aí, a dar a sua aula. Vai continuar a dar a sua aula. Repare aqui, e tem esta seta que aponta para baixo,
que eu vou clicar para vos indicar que tem mais coisas aqui. Tem o tem aqui para fazer o underline, que é sublinhar, né? Tem hipótese de fazer subscrito, superescrito, tem aqui o itálico, o bold. Aqui é para aumentar o tamanho de letras, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu quero aumentar o tamanho de letras, seleciono aquela palavra, posso aumentar o tamanho de letras, como vê. Posso selecionar, diminuir o tamanho de letras. Posso também escrever minhas coisas em bullet. Venho aqui, clico no bullet, escrevo a primeira, enter, está aí em bullet. Posso fazer bullet se quiser. Posso também, aqui na minha própria aula, querer inserir uma figura, está aqui, inserir ou editar imagem. Posso inserir uma mensagem de voz. Está aí câmera para meter voz. Podia inserir vídeo, mas não vamos aconselhar, porque isto vai ter problema de consumo de espaço. Pode alinhar à esquerda, pode centralizar, pode alinhar à direita, assim como você já sabia há muito tempo. Então, isso são coisas que você próprio pode fazer aqui ao longo da edição que você vai andar a fazer do seu próprio trabalho, né? Pode querer inserir outro tipo de caractere, por exemplo, aqui onde tem um lápis, você pode clicar, ele dá-te outro tipo de caractere que não aparecia aí, né? Tem muitos caracteres aqui, outro modelo, que são em forma de símbolos, né? Por exemplo, alguns querem inserir símbolo mil, teta, será que os símbolos todos andam por aqui? Pode os encontrar. Basta vir para este sítio. Tem também aqui logo depois de alinhamento à direita, este é o editor de equações. Eu posso clicar, porque quero editar equações. Repare, tem aqui maior ou igual, menor ou igual, aqueles que têm alguma coisa que tenha equações. Tem a hipótese de vir aqui escolher setas. Seta para frente e para trás, equivalente, implica, e por aí em diante. Pode inserir símbolos gregos, estão aí, alfa, beta, gama, e por aí em diante. Tem aqui o avançado para o caso do engenheiro Bucana, ele quer inserir integrais. Então, pode inserir, tem aqui integrais, frações, módulos, conjunto, matrizes, como quiser. Tem aqui matrizes, são vários, o somatório, raízes com qualquer índice que quiser. Então, tem aqui todos eles, né? Para poder inserir, é só clicar naquilo que quer inserir e isso aqui no lugar, por exemplo, o A, como era integral, o A meto aqui era limite inferior, por exemplo, vamos supor que era 3 numa integral, o B é o limite superior, e eu vou lá colocar, por exemplo, 5, e o C é a minha própria equação, por exemplo, aí 5x mais 1, e pronto. Se eu disser guardar, a minha equação está aí. Se eu submeter, cliquei no submeter tópico, então a minha aula 1 está aí. Se eu voltar a abrir a minha aula 1, eu depois hei de ver aquele meu conteúdo. Está a ver aquela integral está a aparecer ali, toda muito bonita, está ali. Ela só aparece depois de submeter. Sem ter submetido, não pode aparecer. Tem que submeter o tópico, depois quando voltar a abrir, eu posso ver já o conteúdo. Então, está aí, pergunta aí feita. Eu submeti uma coisa. De repente, já não estou a gostar. E eu quero apagar isso que eu submeti, ou quero alterar o que eu submeti. São 2 cenários. Posso ter inserido um conteúdo que não é um ficheiro, significa texto que eu escrevi e quero corrigir. Vou dar um exemplo, clico neste aqui que é plano de aula. Vou abrir aqui plano de aula. Então tem este conteúdo. E eu quero alterar o conteúdo. Tem aqui o botão editar, botão editar, no canto inferior direito, né? Você tem o botão editar, tem o botão apagar e tem o botão responder.
O responder é para responder a este conteúdo. O apagar é para apagar esse conteúdo, desaparece todo. O editar é porque eu quero alterar. Posso clicar em editar, que é para eu depois fazer a respectiva alteração. Clico aqui em editar, porque eu quero fazer alguma alteração. Então ele dá-me aqui, eu posso alterar aqui o conteúdo, bom dia, espero que esteja ótimo, como o dono da mensagem escreveu. Então, se ele quiser, vamos supor que quer aumentar a palavra excelente, ele escreve ali excelente, a seguir vem guardar alterações, acabou. Já está alterado. Assim como pode querer apagar uma parte do conteúdo que não gosta, ou poderá apagar. Depois desse, vai para guardar alterações. Se não gostou do ficheiro que anexou, quer apagar, basta clicar por cima do ficheiro. Ele tem aqui a opção apagar. E tem a opção descarregar. Se quer apagar, basta clicar na opção apagar, ele apaga. Quer anexar outro ficheiro e voltar de novo aqui para essa folhinha em branco. Clicar para anexar outro ficheiro que queira anexar. Basta clicar ali, que é para anexar novo ficheiro. Então, para apagar o ficheiro, basta clicar no editar, aparece, e vai lá, clica por cima do próprio ficheiro. Dá-te a opção de que tem aí o botão apagar. E aí pode apagar. Mas como eu dizia, também eu posso querer apagar este conteúdo todo que eu escrevi juntamente com o plano. Basta vir aqui no canto inferior direito no apagar tudo. Apaga o ficheiro, apaga os que eu escrevi, ali neste ecrã aí do texto, tudo desaparece. Enquanto se eu quero só alterar parte do conteúdo, tenho que vir ao botão editar. Quero responder, clico no botão responder. O botão editar permite-me eu alterar este conteúdo daqui do texto, tanto como alterar o meu ficheiro. Significa anexar outro ficheiro e apagar o que lá estava. Posso clicar por cima desse ficheiro que lá estava, vou para o botão apagar, apaga-se, ou então, depois disso, posso anexar o novo. Então, de forma resumida, é isto que, dito mais uma vez, é para dizer, eu quero dar a minha aula, entro, só para, volto de novo ali para o ecrã principal. Então, cheguei aqui no trabalho da minha Universidade Africana do Futuro. Eu quero dar a minha aula. Vou lá para local de discussão da minha disciplina. É aqui onde eu tenho que clicar. Clico e entro. Entrando lá, porque já aparece por defeito o meu grupo, sei que estou no meu grupo, quero dar a minha aula, clico em criar um novo tópico. Vou colocar logicamente, para depois os meus colegas não terem confusão, não, faz dar a minha aula, não. Eu posso colocar aí a aula 2, porque lá no nosso plano analítico andamos já a colocar lá a aula 1, 2, 3, 4, será no plano analítico. Né? Eu posso colocar aí, por exemplo, aula 2. Então, escrevo qual é o tema dessa aula 2. Então, eu meto lá o tema da aula 2, por exemplo, poluição no meio urbano. Então, venho aqui, posso escrever aqui sumário, poluição no meio urbano. Depois, posso até escrever tópicos, ou não quero escrever tópicos, e eu posso colocar simplesmente os meus bullets ali, poluição, por meio de águas residuais, poluição por meio de resíduos sólidos, poluição. Vamos supor que são esses dois temas, né?
Então, eu vou começar o primeiro tema, né? Que é poluição por meio de águas residuais. Então, como é um título, posso ainda meter a bold para ficar mais bonito, né? Posso aumentar ainda o tamanho aí, e depois agora vou começar já a minha aula, né? Por exemplo, sejam bem-vindos, caros estudantes. Hoje vamos começar por abordar a poluição por meio de águas residuais e, em seguida, abordaremos a poluição por meio de resíduos sólidos. Neste momento, vamos entrar em poluição de águas residuais. De princípio, cada um de vós poderia perguntar: o que é poluição? E o que são águas residuais? Para responder a essas questões, como se lembram, na primeira aula, definimos esses conceitos. Vou recordar-vos que eu teria dito que a poluição e pronto, continua aí. No fim, posso até colocar. Entenderam a aula? Alguma dúvida? Clique no botão responder e coloque a sua questão. Aproveito colocar aqui o TPC que devem fazer e apresentar nos primeiros 10 minutos da próxima aula. Cumprimentos. E aí, em minha aula, clico em submeter tudo. Então, a minha aula lá se foi. Então, a minha aula está dada, ela existe, o aluno chegar lá, ele vai ler. Porque mais uma vez, gostaria de recordar aos colegas que dar a aula no modelo de ensino à distância significa usando plataformas, não aquela em que distribui-se textos, as pessoas vão ler e só vão aparecer no dia dos testes. Dando aula via plataforma, temos que falar tal e qual como se estivéssemos a falar na aula presencial. O que muitos colegas têm tido de falha é só chegar a anexar fichas e depois dizer, esses alunos não leem, não. Não, tem que dar aula. Tem que dar a aula. As fichas, se são fichas de exercício para resolver, faça tal e qual como no presencial, em que você dá a aula, depois entregou uma ficha e eles vão tirar cópia.
Aqui mesmo, por exemplo, vamos supor que você tenha mais uma ficha que, por exemplo, é para baixar na net, pode também colocar. O TPC deverão descarregar no seguinte endereço web. Põe o endereço web. Ou então, o TPC terão que recorrer à reprografia das delegações da instituição. Então, ele ir lá para a reprografia, para buscar. Agora, se você não dá aula, só anexa fichas, fica muito complicado, porque todos os momentos didáticos estão mortos. Não existe, aí já nem terá tido importância nenhuma de ter aprendido primeiro psicopedagogia, depois ter aprendido ética, se essa atitude é uma atitude eticamente correta ou não, e pior ainda, vai parecer que nem esteve em alguma aula de didática e nem conhece a taxonomia de Bloom. Então não pode, nas plataformas é mesmo para se dar aulas. Não é local para depositar fichas e mandar recados via WhatsApp. Então, o pedido aqui é que os colegas, o que terão que fazer... Agora, eu meti esta, por exemplo, que alguém poderia perguntar como é que eu estaria a falar, como vê, aqui estou a falar como se estivesse mesmo na sala de aulas, que é, sejam bem-vindos, caros estudantes. Hoje vamos começar por abordar a poluição por meio de águas residuais e, em seguida, abordaremos a poluição por meio de resíduos sólidos. Neste momento, vamos entrar em poluição de águas residuais. De princípio, cada um de vós poderia perguntar o que é poluição? O que são águas residuais? Para responder a essa questão, como se lembram, na primeira aula, definimos esses conceitos. Vou recordar que eu teria dito que a poluição... Eu estou a falar como se estivesse numa aula presencial, mas isto colocado na plataforma. Então, dar a aula via plataforma é exatamente isso. Se quiser até ter daquelas piadas do tipo... Há alguém que num dia terá dito assim que eu vou editar aqui, vou escrever, por exemplo, coisa do tipo... Vou abrir aqui um parágrafo. Num dia desses, um colega vosso, disse que poluição era sujeira. Então, eu posso colocar aí risos, né? Ou então, como todo indivíduo agora já sabe usar o que pode colocar lá, pode colocar, penso eu, que essa afirmação já não condiz com aquilo que se aprendeu durante as aulas. Não se esqueçam que quando pedimos que haja definições, o façamos usando aquelas que são científicas e descritas na literatura. Quer até um momento da conversa, de brincadeira, entra tudo ali. O próprio estudante, ao ler, ele está exatamente a assistir a mesma aula presencial. Não basta ele estar a ler com cadência e efetivamente naquela sequência lógica. Se ele não andar a saltar a escolher parágrafos para ler, ele vai perceber tal e qual como o outro iria perceber no presencial. Então, como eu vi, agora eu acabei de editar, e pronto, guardei alterações, a aula está ali, como vê. E isto aqui estamos a falar de a aula a ser dada aqui de forma, aqui na plataforma. Por isso, os dois momentos que foram pedidos é que dê a sua aula aqui na plataforma, mas, por outro lado, esteja preparado, porque depois os colegas
por boa vontade, por gostarem muito de si, vão lhe pedir que você, numa sessão da segunda ou quinta, tenha que dar a aula aos colegas aqui ao vivo, como fez o meu amigo doutor Ubice, que aqui fintou, nos apresentou seu plano de aula. E não pode acontecer isso. E depois você apanhar de tempo. Agora é a sua vez para dar a aula. Então, é o outro momento. Um momento é a aula que estava ali, dada na plataforma, assim como tentei exemplificar, e o outro lado é você estar preparado para, numa sessão da quinta-feira, por exemplo, ou segunda, estar disponível via webinar, estar a dar. Não esqueça, pode preparar até seus slides e projetar, não há problema nenhum. Assuma que está para dar a aula. Por exemplo, o doutor Ubice estava aí a projetar em Word. Você pode organizar os seus PowerPoints, pode até ter organizado uma parte gravada em vídeo. Vai passar, todos estaremos a ouvir e a te fazer companhia. E muito obrigado. Se houver questões, estou à espera. Obrigado. Religião. Religião. Sim. Tá certo. Sim, eu posso voltar de novo a explicar. Pedimos aos grupos que aqui onde vem trabalho da minha Universidade Africana do Futuro, tem aqui local de entrega do plano analítico, um membro do grupo vai anexar o plano analítico. Cada membro do grupo, desse plano analítico, lá a nível do grupo, vão discutir quem vai dar que aula. Porque não pode aparecer duas pessoas do mesmo grupo. O grupo vai pôr o plano analítico. O grupo depois... Vou ter que fechar de novo o seu microfone, porque parece estar a haver interferência aqui. É um microfone que está aberto. Então, depois o grupo, os membros do grupo vão dividir as aulas, para que cada um prepare a sua aula. Então, tendo já a sua aula, a primeira coisa que vai fazer é o plano de aula. Terá que vir anexar aqui, onde vem local de entrega do plano de aula individual. É individual, é aqui, onde tem que anexar. Significa, chegando aqui, clica, vai aparecer ali um botão, clique aqui para anexar. Então, clica ali, anexa tal e qual como anexa o e-mail, né? Depois de anexar, você clica no botão enviar ou botão submeter. Se aparecer botão enviar, clica no enviar. Se aparecer botão submeter, clica no botão submeter. Aí o plano já foi. Mas você pode voltar de novo a entrar e verificar se o teu anexo está mesmo lá, como quiser. Não há problema nenhum, que é para verificar na outra altura que sim, anexou de fato. Quanto ao professor, ele ao entrar ali vai aparecer em forma de pauta, onde tem o nome da pessoa, o ficheiro que anexou, à frente do sítio para colocar a nota. Estou a falar daqui, do local, do plano de aula individual, assim como acontece no plano analítico, né? Também é a mesma coisa. Para o professor aparece o nome de quem submeteu e o trabalho, o plano analítico de que grupo e à frente do sítio para colocar a nota. E lá colocar a nota, que é nota global do grupo. A diferenciação começa a acontecer aqui na aula individual. É isso que depois vai diferenciar. Não sei se o facilitador vai querer fazer 10 ou 8, 12, ou sei lá, não sei. Depois disso, como você já anexou o seu plano de aula individual, a seguir tem que dar essa aula. O que você faz? Tem que vir aqui onde vem local de discussão da minha disciplina. Ali. Então, clica e entre. Você clicou, entrou. Aqui, logicamente, o grupo religião virá, deixa eu encontrar onde está a religião, porque aqui está outro grupo. Okay. Vai aparecer, para o grupo a religião vai aparecer assim. Tem a religião, colocaram plano de aula, exercício, métodos sugestivos, tema, método de ensino, religião, assim como vocês foram metendo tudo. O que a pessoa tem que fazer depois de chegar aqui? Tem que, porque já está para dar a sua aula. Você está para dar a sua aula. O seu plano de aula anexou lá.
Agora está para dar a sua aula. Vai clicar aqui onde vem criar um novo tópico. Clica aí. Então vai colocar a sua aula. Vamos supor que a sua aula é aula 3. Então você vai escrever lá. Aula 3. Aula 3, hierarquia na igreja. Essa é a sua aula. Então você vai colocar aqui sumário, 2 pontos, hierarquia na igreja. Então, pode colocar o primeiro bullet, critério de ascensão. Obrigações. Não sei se existe ou não na igreja obrigações dos plebeus. E prontos, evangelho do hierárquico superior. Então, você vai aí, caro estudante, como puderam apreciar, já está dando a sua aula. Começou pelo sumário, meteu ali os tópicos daquele sumário, e agora já está dando a aula. Está dando a aula. Tal e qual como se estivesse a falar no presencial. Caros estudantes, como puderam apreciar o sumário apresentado e os tópicos da discussão, gostaria de começar por dizer a igreja e as orações são morais. E que a nossa conduta segue uma doutrina. Olá. Segue uma disciplina. Uma doutrina, aliás. Também definimos como se recordam, na aula 1, falamos o que entendíamos por doutrina e doutrina da igreja. A aula 2, falamos do nosso Criador. Nesta, vou começar por falar de critérios de ascensão. Não sei se estou a escrever corretamente a ascensão. O que podemos entender por ascensão? Qual é a percepção que você tem dessa palavra? Há muitos escritos que usam
a palavra extensão de forma não correta para a igreja, quando a confunde com a extensão na política, aí o meu cursor está a fugir de vez em quando. A extensão na política em casa, no grupo de amigos e no bairro. Aqui a palavra ascensão deve ser entendida como o subir de um grau originado pela palavra de Deus. Não pode ascender a uma categoria ou lugar na igreja que não cumpre com os ditames e normas da igreja, porque estaria a violar a doutrina da igreja. Ponto. Então, continua, você está a dar a sua aula. No fim, pode até terminar por aquelas perguntas. Não sei se terão percebido o conceito de extensão. Caso haja alguma questão a colocar para esse aspecto, clique o botão responder no canto inferior direito e coloque a sua questão. Para já, aproveito colocar aqui alguns dizeres do Lucas 2:34. E em seguida colocarei o TPC, que deve ser apresentado na próxima aula. Então, a aula foi aí feita, eu submeti a minha aula, e pronto, está aí a aula 3, hierarquia da igreja. Se quem chega, clica, poderá ver o que foi falado na aula. E a única coisa que eu terei dito é que a maneira como nós escrevemos aqui na plataforma, porque estamos num ensino online, tem de ser tal e qual como se estivéssemos a falar na sala de aula. Muitos dos colegas, a grande falha que tem tido é quando se usa a plataforma e só chegam, anexam ficheiros e mandam mensagens via WhatsApp. Caro estudante, tem aí baixar a ficha e ler. Como é que ele vai ler se ainda nem ouviu o conceito? Nem foi abordado alguma coisa daquela aula. Fica muito complicado. Fica muito complicado. Daí que aqui é o local onde tem que se dar a aula. Significa que você tem que dar a aula. E como eu disse também, se há até momento de risos, tudo coloque.
E sempre assuma, e eu sempre tenho dito que quando nós estamos a preparar para dar uma aula, temos que entender que estamos a dar a aula ao outro. Essa aula estamos a preparar para que o outro perceba, não nós. Nós estamos a preparar a aula para nós. Temos que preparar a aula para o outro. Então, a pergunta que geralmente nós colocamos é, até aqui onde eu escrevi, o outro vai poder perceber que aqui há um... Dava-me sinal de mais um microfone aberto ali. Então, é isto. Como eu dizia, a sua aula foi submetida. Quer editar você, quer alterar algum conteúdo que foi dúvida de uma outra colega, tem que vir aqui ao canto inferior direito, tem ali o botão editar. Clica no editar, vai lá para editar. Significa, vai aparecer o seu texto. Eu aqui quero, por exemplo, o sumário, dá-lo e meter um tamanho grande. Então está aí, veja, boldei, ficou ali com tamanho grande. Posso querer vir a uma parte do texto, chegar aqui, por exemplo, e eu quero sublinhar, posso selecionar e clicar ali no underline, pronto, já sublinhei, e como terminei a alterar, clico no guardar alterações, deixo e clico no guardar alterações, está aí, tudo bonitinho. Se eu entendo que não estou a gostar desse meu texto, quero apagar, eu venho clicar aqui no botão apagar, no canto inferior direito, clico em apagar, desaparece. Se eu tinha um ficheiro lá colocado que eu não gostei, venho clicar no editar, aqui depois de clicar no editar, o meu ficheiro vai aparecer aqui nesta parte. Então o que eu vou fazer é clicar por cima do ficheiro, que irá me dar uma opção para apagar, e eu apago. Se eu quero anexar mais outro, venho aqui na folhinha em branco, anexo, assim como fizeram para anexar os planos analíticos, né? Então, vem aí na folhinha em branco, clica e anexa o ficheiro. Então, basicamente, colegas, é isso. Voltar de forma muito rápida, dizer que, de forma muito rápida, dizer que, chegado aqui onde está o trabalho da minha Universidade Africana do Futuro, o que eu tenho que fazer, tenho que vir anexar o meu plano de aula, aqui onde vem local de entrega do plano de aula. A seguir, tenho que entrar aqui onde vem local de discussão da minha disciplina para dar a minha aula. Clico ali, no local de discussão da minha disciplina, vai aparecer, logicamente, nesse retângulo aqui aparece o meu grupo, e a seguir, o que os meus colegas já andaram a dar. Como eu quero dar a minha aula, vou clicar em criar um novo tópico. Clico em criar um novo tópico, vou dar o título ao tópico, depois de clicar nele, vou dar o título ao tópico, depois de dar o título ao tópico, vou bater toda a minha aula, vou escrever toda a minha aula. E termino, submeto o tópico. A minha aula já está dada, está lá. Entendi que eu depois de submeter cometi gafe, há umas alterações que eu tenho que fazer. É simples. Eu, se voltar de novo a entrar aqui para a minha disciplina, vou apanhar todos os tópicos que estão aí, incluindo a minha aula que eu dei, a aula 3 está aí. A aula 3, hierarquia da igreja, e eu clico, entro nessa minha aula 3, ele está a abrir aí para entrar na aula 3. A minha aula 3 está aí. Quero alterar, venho aqui no botão editar para alterar. Entendo que, não, essa aula 3 está toda falhada e eu quero fazê-la de novo. Venho aqui, clico no botão, tem aqui o apagar, que é para apagar. Que é para depois criar um novo tópico onde eu vou fazer a aula desde o zero. Porque aqui estava lá e eu abri, apaguei, desapareceu. Quero participar no debate da aula que o meu colega deu, e eu tenho que participar. Naquela é professora, dá aula, mas noutras que os colegas submeteram, é aluno. Tem que entrar lá, ler, e depois de ler, clicar no botão responder para intervir.
o botão responder no canto inferior direito, que é para poder intervir. Intervir, colocar questões, ou dizer para não, na parte tal, caro professor ou cara professora, eu não percebi o que queria dizer com aquilo, ou eu não concordo com a definição que colocou aqui. Eu tenho outro que eu li por aí do outro fulano, que define como sendo isto. Não sei se a minha resposta deve estar correta ou não. Então, aquele que é professor há de voltar a entrar, se vir o teu comentário, pode responder a esse teu comentário. Dizer se também é uma definição correta. Repare que elas são semelhantes nisto e naquilo, por isso não há grande diferença que definir da maneira como eu fiz, assim como definir como você fez. Se discorda, não concordo. Veja que não concordo por quê? Porque na sua definição tem estas e aquelas anomalias. Então, é um debate. Aí começa o debate, que é aquele típico da aula, porque você, quando chega na aula primeiro presencial, chega primeiro, você fala, e depois faz uma pergunta, que é para começar o quê? O debate na sala de aula. Naquela interação de pergunta-resposta agora, em considerações, em opiniões, para que a aula tenhamos a ideia, efetivamente, se nós atingimos ou não. Repare que o processo de avaliação é sempre constante, né? Porque você, quando acaba de falar e faz a primeira pergunta para começar a ser respondido, normalmente começa aí o debate. Ao começar o debate, em condições normais, se é desse tempo, você estaria ali com o teu papelinho a anotar, a classificar aquela intervenção. Sei que geralmente as outras teorias dizem que não pode fazer isso porque pode amedrontar o aluno, ele ficar a saber que está a ser avaliado. Pode ele ter receio de intervir. Mas que isto, se isso ocorre sempre, e você faz isto, pontua, e o aluno sai da sala a saber qual é a pontuação que teve, por um lado, é moralizadora. Eu geralmente faço isso nas minhas aulas, então eu depois digo, essas participações todas no fim de semestre vão valer. Para aquele que tem média 8, 9, que depois quer ir para o exame, aquele que tem 13, quer dispensar, quer dizer, não só para ele, quer dizer, a cada momento as intervenções, eu geralmente informo, as intervenções nesse tópico que eu vou abordar agora, o que acabei de abordar, valem cada uma 0,5 valores. Porque quer dizer que no fim de semestre, aquele que estiver com algum problema, eu tenho que fazer ajuste num teste, vou usar essas notas das vossas participações. Vamos começar, participem, por favor. Então, começo aí, pergunta, resposta, debate, eu estou aí a tomar nota. Quando é preciso eu intervenho também, às vezes para pôr ordem na turma ou para falar outras coisas que a mais, isso já depende. E muito obrigado. Não sei se terei satisfeito a todos os colegas. Quem tiver alguma pergunta pode colocar, obviamente. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor Zicai, mais uma vez. Eu penso que as questões estão satisfeitas e, para além disso, temos aqui a aula gravada. Os colegas com dúvidas poderão recorrer à aula. E o que eu vou pedir desde já é que os colegas submetam vossos planos de aulas, e porque nós pretendemos fazer uma avaliação, e depois também que venham aqui preparados para lecionar. Por exemplo, ou seja, o caso concreto da religião, que hoje era oponente, na próxima segunda-feira vão lecionar a aula. Se puderem, comecem a lecionar já na plataforma, assim de forma escrita, como estava a dizer, mas na segunda-feira vamos precisar aulas de forma concreta aqui. A religião deverá passar a aula para nós, deverá nos mostrar no final o plano que usou para passar a aula, e ali vamos fazer uma apreciação. E eu vou convidar um dos grupos para fazer a apreciação da aula ou das aulas que serão lecionadas pelo grupo religião. E depois eu vou apresentar no WhatsApp o grupo que será oponente. E basta nós
olharmos para a sequência, o grupo oponente depois passa a ser o grupo apresentador. Então, basta nós sabermos que somos oponentes, começamos a preparar a aula, porque na sessão seguinte presencial seremos indicados para apresentar a aula. Bom, é uma satisfação enorme ter aqui a vossa paciência, empenho, de tal forma que chegaram ao final da sessão de hoje. Já passam 14 minutos do tempo previsto, mas foi importante e foi pontual. Há um problema que está a acontecer de lá para cá. Atingíamos uma fasquia de 120, 125 colegas a participar na sessão, e hoje estamos numa média de 60, 70, e isso vai contar na atribuição de certificados. Então, gostaríamos que no final, durante a atribuição de certificados, não hajam aqui algumas situações desagradáveis, né? Então, para os colegas que chegaram ao fim, queremos ser gratos pela vossa participação, e depois também recebi várias chamadas sobre os certificados do curso de psicopedagogia. Eu penso que a partir da segunda-feira estarão disponíveis, porque os certificados só pararam por causa das notas. A direção organizadora, a comissão organizadora do curso pediu que fossem submetidas as notas de cada participante. Então, é o que estamos a fazer, e até segunda-feira a pauta vai aparecer, não a nota qualitativa como antes, vai aparecer a nota quantitativa, e a partir dali podemos requerer os nossos certificados de psicopedagogia. Então, desde já, quero deixar aqui meu profundo agradecimento mais uma vez a todos, e os colegas que nós conhecemos que não estão a participar, vamos convidá-los a participar para não perdermos os certificados. O curso de didática tem muitos créditos, são 10 créditos, cerca de 300 horas, então é muito trabalho a ser feito, e temos que fazê-lo com zelo, com dedicação, com amor à sabedoria. Dita essas palavras, vou deixar aqui um espaço. Alguém está a pedir a palavra? Tenha bondade, queremos sair. Penso que baixou a mão. Então, se alguém quiser falar, pode levantar a mão e falar para nos despedirmos em 2 minutos. Havia feito uma promessa a respeito de métodos, técnicas e recursos que fariam parte da aula perdida. Então, eu vou fazê-lo na próxima quinta-feira, talvez no fim, porque quero mesmo dar prioridade às apresentações para nós, para além de ter conhecimento sobre a matéria a ser lecionada, vamos ver as várias metodologias que vão ser apresentadas aqui. Então, de fato, vamos ter uma recuperação da sessão passada, e, se for possível, até vou gravar o vídeo e depois anexar na plataforma. Caso não, vou explorar os últimos 25 minutos para apresentar aquilo que seria dado na segunda-feira. Muito obrigado pela atenção dispensada, e vou tomar em conta este quesito.